Muito bem, irmãos. Então, capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos tratar sobre o julgamento de Jesus perante o Sinédrio. Está do verso 57 até o versículo 68. Faremos então a leitura do texto. E eis, os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, onde, entrando, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Afinal, compareceram duas, confirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. O que vos parece? Respondeu eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhes davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Vamos orar, irmãos. Amado Pai, bendito Senhor, obrigado por esta palavra que foi lida agora, por tua igreja que aqui está reunida para receber de bom grado, Senhor Deus, as orientações vindo da tua parte. Que teu Espírito Santo, Deus, nos conduza neste momento, disposição, e que haja avivamento, despertamento por parte da tua igreja, compreensão, Pai, a respeito deste texto. E de todo o Evangelho de Mateus, que temos exposto aqui para a tua igreja. Deus, nos capacite a cada dia para entregar a tua palavra com verdade, Senhor Deus, com discernimento, e assim sendo fiel à tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, peço e te agradeço. Amém. Irmãos, para tratar sobre o julgamento de Jesus, sem dúvida, a peça jurídica mais divulgada, mais conhecida da história da humanidade. É o julgamento mais falado. Jesus foi julgado, passou por 2 julgamentos. O primeiro julgamento, que é o que nós vamos ver hoje, é um julgamento feito pelo Sinédrio. É um julgamento religioso, é um julgamento eclesiástico. O segundo julgamento, que nós veremos depois, vai ser o julgamento civil, quando Jesus foi apresentado perante as autoridades
romanas. Em resumo, o primeiro julgamento, sendo um julgamento religioso, foi julgado pelos judeus, pelos líderes religiosos da sua época, pelo Sinédrio, uma espécie de Suprema Corte em Israel. Depois que eles fizeram aquele julgamento, ou prepararam Jesus para o julgamento, o Sinédrio e os judeus, como eles estavam subjugados a Roma, ao Império Romano, Roma havia determinado que os judeus eles não poderiam aplicar a pena de morte, a pena capital. E tanto, por isso a manobra de que Jesus foi primeiro julgado pelos religiosos, depois ele foi levado pelos religiosos até o governo civil, que foi Pilatos. Depois Pilatos levou até Herodes, e Herodes devolveu para Pilatos. E então Jesus é sentenciado à morte pela autoridade romana, e não pelo Sinédrio, porque o Sinédrio não tinha esse poder que foi retirado deles pelos romanos. Mas eles fizeram de tudo, toda a manobra, para que Jesus então fosse sentenciado à morte. Interessante que esse julgamento acontece ainda de madrugada, à noite. Jesus estava no Monte das Oliveiras, especialmente ali no jardim do Getsemane, como nós já estudamos. Depois, durante aquela noite, já passado possivelmente ali meia-noite, Jesus é preso. Judas, o apóstolo, que é o traidor aqui, leva os soldados enviados pelo sumo sacerdote. Certamente havia soldados romanos ali. Eles prenderam Jesus. E o versículo que nós acabamos de ler, no versículo 57, é dito que os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Vê como a manobra daquelas autoridades em prender Jesus, em condená-lo e então matá-lo. Jesus passaria por todo o julgamento. Se fosse um julgamento justo, ele teria direito à defesa, à ampla defesa, como, por exemplo, na teoria, aqui no Brasil, nós temos esse direito à ampla defesa. Só na teoria, que na prática temos observado que isso não acontece. Porque se fosse um julgamento justo, certamente haveriam testemunhas, tanto de acusação, como de fato nós vamos ver aqui, mais na frente, o papel das testemunhas nesse julgamento, mas também haveriam testemunhas de defesa, coisa que nós não temos aqui. Jesus não tem nenhuma testemunha a seu favor. Todos os testemunhos aqui, ou as falsas testemunhas, como são apresentadas no texto, são colocadas aqui justamente para condená-lo. Só que esses judeus, esses líderes religiosos que prenderam Jesus, eles não queriam que Jesus tivesse um julgamento justo, porque eles já haviam decidido que Jesus seria morto, que eles matariam Jesus. Está no mesmo capítulo, no capítulo 26, versículo 3, é dito o seguinte, e também no versículo 4. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Então já estava determinado por aquelas autoridades aquela prisão e a morte de Jesus. Só que havia uma ressalva. Eles não queriam que isso acontecesse durante a festa da Páscoa que estava se aproximando. O versículo 5 vai dizer isso. Mas diziam,
não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Se os irmãos bem lembram, nós fizemos as exposições aqui de todas as controvérsias que Jesus teve no templo, justamente com essas autoridades. Jesus, ele chega no templo, expulsa os cambistas, expulsa os vendedores, as pessoas que estavam negociando no templo, fazendo da casa do Senhor um balcão de negócios, e ele denuncia de forma dura aquelas pessoas que estavam profanando o templo de Deus. De um certo modo, ou de forma direta, Jesus atrapalha os negócios do sumo sacerdote, que neste momento é Caifás. Só que Anás, o seu sogro, também era sumo sacerdote em Israel. E o cargo de sumo sacerdote era um cargo vitalício. Tá? Imagine os ministros da Suprema Corte. Aqui no Brasil não é um cargo vitalício, tem uma certa idade, se aposenta, mas lá não. Para ser um sumo sacerdote, ele só saía com a sua morte, era um cargo vitalício. Por isso, dessa forma, o Anás ainda estava vivo, e era estranho ele ainda estar vivo e não ser mais o sumo sacerdote. O que aconteceu é que Anás foi deposto pelos romanos e o seu genro, o Caifás, assumiu, mas por trás o Anás tinha grande influência, a sua família, e dentro do povo de Israel, eles tinham uma grande reverência por Anás, e Anás sempre estava nos bastidores, apesar de Caifás, o seu sogro, seu genro, estar no cargo oficialmente, mas na prática, Anás ainda exercia grande influência. Então vejamos, irmãos, o texto que nós estamos aqui tratando. Esse julgamento religioso de Jesus, ele se dá em pelo menos 3 etapas. Assim também como o julgamento civil se dá em 3 etapas. A primeira etapa, Jesus é levado num julgamento preliminar com Anás. Os irmãos perguntam, não aparece aqui no texto de Mateus. Sim, não aparece no texto de Mateus, mas aparece no Evangelho de João. Se nós olharmos bem, no Evangelho de João, no capítulo 18 do Evangelho de João, nos versículos 12, 13 e 14, é dito o seguinte: assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás. Observe o texto. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Irmãos, nós já estudamos essa passagem aqui quando nós fizemos a exposição do Evangelho de João. Eu sei que foi faz um bom tempo, mas isso está na memória, deve estar na nossa memória, o fato de que, quando falaram da morte, de que morreriam, muitos morreriam, coisa assim, o Anás, o Caifás, ele vai falar uma palavra profética, dizendo que era necessário que um homem morresse pelos judeus, de fato, profetizando a respeito da morte de Jesus. Ele fala que era necessário morrer um homem pelo povo. E, de fato, irmãos, essa é uma profecia de Anás, e que, inclusive, João ressalta aqui, novamente, como foi ressaltado no texto anterior, quando foi estudado. Muito bem, então, a primeira etapa do julgamento de Jesus, ele foi preso lá no Monte das Oliveiras, levado pelos soldados até Anás, e não a Caifás. Depois ele é levado a Caifás. Então aqui há um julgamento preliminar perante este sumo sacerdote aposentado, coisa que não existia em Israel até aqueles dias. Israel estava vivendo dias estranhos, um sumo sacerdote que não estava no cargo.
só poderia existir um ex ou alguém que já havia falecido, porque o cargo era vitalício. Mas tudo bem. Quem respondia oficialmente era Caifás, o seu genro. Então, aqui no texto de Mateus, voltando ao texto de Mateus, versículo 57, capítulo 26 e o 57, é dito que os que o prenderam, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás. Vejam bem, não é que Mateus está omitindo o fato de Jesus ter sido levado antes disso ao Anás, o sogro de Caifás, naquele pré-julgamento. Então, a primeira etapa do julgamento de Jesus foi esse julgamento preliminar com o Caifás. Certamente, para alinhar as coisas, ou até, alguns dizem que até para dar tempo, reunir o Sinédrio na madrugada. Imagine só, irmãos, o Sinédrio Israel, a Suprema Corte de Israel, que tinha toda a autoridade no que diz respeito à religião. Os judeus tinham essa liberdade, os romanos não interviram nisso. Alguns dizem também que eles tinham até poder de polícia, certamente tinham. Alguns dos servos foram para prender Jesus aqui. E eles tinham muita influência política também. E nós sabemos muito bem que ali, para fazer parte do Sinédrio, tinha os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, como são chamados também, os anciãos do povo, todos os líderes religiosos ali, esses líderes importantes, faziam parte do Sinédrio. Eram 71 membros do Sinédrio. Você vê que é como se fosse o Senado Federal aqui no Brasil, praticamente a mesma quantidade. Muito, muito similar. E imagina você reunir esse Sinédrio à noite e ainda pela madrugada. Então, alguns dizem que a ida de Jesus até essa audiência preliminar com o Anás era para que desse tempo que todos os anciãos, os escribas, os fariseus, se reunissem na casa do sumo sacerdote, o Caifás. Aqui é dito no primeiro versículo que eles o levaram à casa de Caifás. Só para ressaltar e deixar claro aos irmãos, o texto no original não fala que ele foi levado à casa de Caifás. O texto no original diz que eles o levaram a Caifás, que pode ser interpretado da mesma forma, só que aqui os nossos tradutores colocaram a casa de Caifás. Tá? Mas não vai, no texto original não tem casa de Caifás, mas tem o levaram a Caifás, ao sumo sacerdote Caifás. Tudo bem, então ele estava em seu palácio, ali, e eles reuniram esse Sinédrio na madrugada. O julgamento de Jesus, irmãos, foi totalmente injusto. Totalmente injusto, em todos os sentidos que se possa imaginar. Houve injustiça desde a prisão de Jesus. Não se podia prender uma pessoa na véspera de um grande feriado, de uma grande festa, como era a Páscoa que estava se aproximando. Ou, como se diz, na sexta-feira, no dia da preparação, um dia antes do sábado. Só por ser um dia antes do sábado também já não se podia prender uma pessoa nesse sentido. Então já começam os erros dessa forma. Uma outra questão que nós devemos levar em conta sobre o julgamento de Jesus, dos erros que foram cometidos, eu já até mencionei, é a falta de uma defesa legítima. Jesus não teve defesa, não teve testemunhas, não teve alguém que o representasse, ou coisa assim, como num julgamento normal. E muito menos, irmãos, podia-se julgar alguém na pena capital de morte pela madrugada. Isso era proibido pela lei. Então não tinha como fazer. E a outra questão também é que uma pessoa só poderia ser condenada à pena capital se fosse por testemunha de duas pessoas, de duas pessoas ou mais. E não testemunho conflitantes, como foram os que apareceram aqui, mas elas tinham de ser idênticos, elas tinham de concordar com o testemunho, a mesma coisa, por duas testemunhas concordando no seu testemunho. E, de fato, eles não tiveram esse critério. Foi necessário que Jesus falasse, porque Jesus também exerceu o direito de ficar calado. Até no direito brasileiro também nós temos isso. Nós não podemos
criar prova contra nós mesmos. Jesus, então, manteve silêncio no primeiro momento, guardou silêncio, o texto vai falar sobre isso, mas depois o sumo sacerdote, percebendo que a noite estava passando e que ele não estava conseguindo nada com Jesus, não havia nenhuma testemunha que pudesse sustentar o seu testemunho contra Jesus, ele então apela e dizendo: eu conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus diz: tu o dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem. Nós veremos mais à frente. Ou seja, Jesus então fala. E esse testemunho de Jesus, essa fala de Jesus, é entendida pelo sumo sacerdote como uma blasfêmia. E aí então, Jesus produzindo a prova que eles precisavam, o argumento que eles precisavam, eles o condenam à morte. E outro erro no julgamento de Jesus é que uma pessoa não poderia receber a sentença na mesma hora que foi feito o julgamento. Tinha de ser um dia depois. Então há erros do começo ao fim deste julgamento. Aqui que Jesus. Mas muito bem, vamos por parte, para nós entendermos, é melhor. Primeira questão, irmãos, como eu já falei, é o julgamento preliminar. Jesus foi até o Anás e teve um julgamento preliminar. O segundo julgamento, ele se apresenta diante do sumo sacerdote Caifás, possivelmente num local apropriado ali na sua residência, para aquele evento. O Sinédrio está reunido, para a nossa estranheza, na madrugada, para julgar o nosso Senhor Jesus Cristo. Houve um julgamento na calada da noite, como nós costumamos dizer aqui no nosso país, quando os políticos decidem coisas importantes na calada da noite. Ou então, quando está tendo um movimento muito grande na mídia, quando está tendo Copa do Mundo ou coisas assim, eles costumam passar matérias que são difíceis, que a população não aceita. Então, passam, ou nós usamos esse bordão, na calada da noite. Então, o julgamento de Jesus foi dessa forma, na calada da noite. E eu digo mais ainda, na madrugada. Então, o capítulo 27 vai dizer, no versículo 1, que ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem, e amarrando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Aqui mais na frente nós vamos ver o julgamento de Jesus na esfera civil. Ele foi condenado, certamente de forma injusta, na esfera religiosa, eclesiástica. Depois ele será também levado a um tribunal injusto na esfera civil. Muito bem. Então, continuaremos aqui no versículo 58. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ou seja, no Evangelho de João vai dizer que também o outro discípulo, Pedro e o outro discípulo, que é o próprio autor João, eles acompanharam de longe. No momento da prisão, nós vamos ver no versículo 56, que quando Jesus foi preso lá no jardim de Getsemane, tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-os, fugiram. Como o próprio Jesus já havia anunciado que isso aconteceria. Inclusive, Jesus alertou Pedro a esse respeito, que ele o negaria por 3 vezes antes que o galo cante. Nós veremos isso no próximo domingo. O momento em que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Então, se nós olharmos aqui o relato de Mateus, ele apresenta do versículo 57 ao 68, ali o momento de Jesus perante o Sinédrio, na perspectiva, ou seja, vamos imaginar como se fosse um filme, a cena de Jesus perante as autoridades. Mas nós temos uma outra cena que começa do versículo 69 e vai até o versículo 75, Pedro nos bastidores ali do palácio do sumo sacerdote,
negando Jesus por 3 vezes. O tempo é o mesmo, mas como nós costumamos ver nos filmes, hoje, em nossos dias, nós temos 2 cenas aqui. Primeira cena, Jesus perante o Sinédrio. Enquanto isso, Pedro está nos bastidores, e aí Mateus começa a relatar a partir do 69 até o versículo 75, que eu anunciei agora, nos bastidores, Pedro negando Jesus por 3 vezes. Tá? Isso ficará para o próximo domingo. Muito bem, então, o versículo 58 apresenta essa nota. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Aí dá para saber, como eu disse no início, no primeiro versículo, que o texto não fala da casa do sacerdote no original, mas aqui no versículo 58, sim, já fala do pátio do sumo sacerdote. Então era a casa. Por isso os tradutores incluíram a palavra casa aqui no versículo 57, mas ela no original não está aí nesse versículo. Tá? Mas, por que no versículo 58 aponta que Jesus vai, Pedro, né, até o pátio do sumo sacerdote, então entende-se que é a casa dele. E tendo entrado, não sabemos como, mas Pedro, talvez ali, como se fosse um agente secreto, um 007, ele e João, entraram na residência do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre a criadagem, entre os servos do sumo sacerdote. E ficou lá. Lá nos outros evangelhos vai falar que havia uma fogueira no pátio para aquecer as pessoas ficavam em volta da fogueira, isso era muito comum naquela região, fria durante a noite, como nós costumamos às vezes fazer quando nós estamos no interior ou em algum local mais deserto. Tá? Então, havia uma fogueira e Pedro se assenta ali ao redor da fogueira com os demais servos do sumo sacerdote e aguardando e observando para ver o que ia acontecer, para ver o fim. O texto diz aqui, para ver o fim. Tá? Muito bem. Então, o versículo 58 vai dizer, os principais sacerdotes, aí o foco volta totalmente para o julgamento. Pedro é esquecido aqui, aí vai ser relembrado novamente no versículo 69 em diante. Tá? No momento, a cena fica com os principais sacerdotes. Então, ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio, veja bem, todo o sinédrio. A ideia é de que todo mundo estava lá, todos os 71 membros do sinédrio estavam reunidos na madrugada na casa do sumo sacerdote. Não faltou ninguém. Tamanha a importância daquele julgamento. E todos estavam lá, todo o sinédrio. E então eles começaram a procurar algum testemunho falso contra Jesus. Então a palavra testemunha, nós sabemos, no Novo Testamento, no texto grego, é o martírios. Então, quando nós falamos que alguém foi martirizado, é uma pessoa que morreu em testemunho do Evangelho. Então, a palavra testemunho aqui no texto original é martírio, só que aparece também a palavra falsa. Então, a palavra completa, mesmo a palavra exata no texto original é pseudo-martírios, ou seja, é um falso testemunho, né, de fato mesmo, contra Jesus, tá? E a fim de o condenarem à morte. Ou seja, eles não tinham nenhuma intenção de fazer um julgamento justo. E eu tenho falado aos irmãos aqui, inclusive, esses homens que se julgavam religiosos, judeus, praticantes da sua religião, estavam quebrando o mandamento muito, muito sério, que está lá nos 10 mandamentos, em Êxodo, capítulo 20, e o versículo 16, onde diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Toda a liderança religiosa do Sinédrio, que estavam procurando alguém para testemunhar de forma falsa contra Jesus, estavam quebrando este mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso era muito sério para um judeu. Mas os religiosos daquela época, os líderes religiosos, observe, nós não estamos falando aqui de homens bárbaros ou incultos, não, nós estamos falando dos líderes religiosos, dos mais renomados e ressaltados líderes religiosos do tempo de Jesus, estavam instigando as pessoas a
quebrarem o mandamento do testemunho, do falso testemunho, e darem falso testemunho contra Cristo. Eles estavam incentivando a mentira. Eles estavam sendo usados pelo diabo, eles estavam cegos na sua vingança contra Jesus, porque Jesus estava denunciando seus erros, como eu falei no início, quando Jesus esteve nas controvérsias contra eles no templo, ao ponto de eles rebaterem, uma vez vinham os saduceus, outras vezes os fariseus, os líderes do povo, os anciãos, e todos eles eram derrotados por Jesus de forma magistral, e ao ponto de eles se calarem, não terem mais nada do que acusarem Jesus, do que falarem contra Jesus. Então, ficaram ouvindo os discursos duros de Jesus, falando para eles: ai de vós, fariseus hipócritas, ai de vós, fariseus hipócritas, né, raça de víboras. Era assim que Jesus tratou no discurso final contra eles no templo, né? Então, esses homens estavam com sede de vingança. Era a oportunidade que eles tinham, agora de madrugada, apenas com o sinédrio reunido, o povo não estava presente para defender Jesus ou dar uma palavra ou pressão contra aqueles líderes. Eles imaginam na sua mente: agora chegou a nossa hora, vamos nos vingar dele. Mas para isso eles precisavam que alguém testemunhasse. Para o julgamento parecer ser legítimo, havia necessidade de testemunhas, de pessoas que denunciassem Jesus contra alguma coisa, para que fosse condenado à morte. E aí, irmãos, vão aparecendo as pessoas. O versículo diz: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Eles não queriam outra condenação, eles queriam a morte. Há um texto no livro de Números, por exemplo, número 35 e o versículo 30. Vamos só conferir aqui rapidamente. Número 35, o versículo 30. Deixa eu ver o que diz o texto bíblico sobre isso na lei. É dito o seguinte: todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas um só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Ou seja, então, para que alguém fosse condenado à pena de morte, o testemunho de uma única pessoa não era válido. Por mais que fosse verdadeiro, mas não era válido. Havia necessidade de que duas pessoas, duas testemunhas, para depor, e elas fossem precisas no depoimento delas, e que houvesse concordância, né, por parte deles ali. Então, é importante observar isso. Há outro texto também no livro de Levítico, que trata sobre isso, mas depois a gente deixa para a gente ver isso depois. Muito bem, então, eles sabiam que para o julgamento ser justo, tinha que ter duas testemunhas. E essas testemunhas não apareciam. O versículo 60 vai dizer: e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas falsas testemunhas, ou muitas testemunhas falsas. Muitas pessoas se apresentaram. Eu imagino que aqueles homens podiam até subornar as pessoas, né? Dizer: olha, vai lá e dá o testemunho, eu te pago. Eu não duvido disso que aconteceu. Mas ao final compareceram duas testemunhas confirmando e disseram assim: olha, ele disse algo: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Irmãos, esse texto, ou essa fala de Jesus, está em João, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19. Veja bem, João capítulo 2 e o versículo 19. Vamos ler o que disse Jesus aqui. E replicou-lhe Jesus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Alguém questionou, mas o versículo 19 diz: destruirei este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Então Jesus, quando ele disse isso, as pessoas replicaram, os judeus disseram: não, mas 46 anos foi edificado esse templo.
Aí apontando para o templo em Jerusalém. Mas aí no versículo 21, diz, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. João faz essa nota, apontando que os judeus interpretaram de forma errada. Jesus não estava falando do templo de Jerusalém, ele estava falando do seu corpo, do santuário de Deus, que seria destruído, mas seria reedificado ou seria ressuscitado no terceiro dia. Ele estava se referindo à sua morte. Então é esse texto que as pessoas apresentam aqui de forma distorcida, fora da realidade, fora do contexto. Vejam bem, quando as testemunhas chegaram, eu te conjuro, no versículo 61, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Esse é um testemunho falso, porque não condizia com a realidade que Jesus disse. De fato, Jesus estava falando sobre a sua morte. E o versículo 62 vai dizer, e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada responde aos que este depõe contra ti? Ou seja, te defende. Ou seja, foi dada a oportunidade ali para Jesus se defender. Jesus, porém, guardou silêncio, cumprindo aquilo que é dito, que ele foi levado como uma ovelha muda, ao matadouro, para se cumprir a profecia de Isaías, que inclusive nós fizemos a leitura agora há pouco. Veja bem, irmãos. Então, guardando silêncio, Jesus não produziu prova contra si. Lógico que ele sabia que ele não poderia se livrar daquela condenação. Ele seria sentenciado à morte, ele passaria pela morte, como de fato ele mesmo deu os motivos aqui para as autoridades religiosas o condenarem à morte. E aí o sumo sacerdote faz um apelo, vai dizer assim, eu conjuro-te perante Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, este versículo é tão importante, a resposta de Jesus é tão importante, e foi tão necessário, pela providência de Deus, naquele momento, aqueles juízes. Você imagina, irmãos, eu estou pensando em juízes, uma nota, rapidinho. Quais foram os juízes que Jesus foi julgado? Anás, um homem perverso, Caifás, Pilatos, Herodes, os líderes de Israel, homens que não tinham temor no seu coração. Então, esses eram juízes dos tempos de Jesus, aqueles que julgaram o nosso mestre. Então, mas mesmo assim, ele diz algo, ou pergunta algo a Jesus, que vai provar para nós aquilo que nós já sabemos, mas que o mundo tem dificuldade de entender. Que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus. Isso aponta para a divindade de Cristo. Cristo é Deus, perfeitamente. Então a resposta de Jesus é o seguinte, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem, apontando aqui novamente o Filho do Homem, é um título messiânico, eu já estudei isso aqui com os irmãos, tivemos uma mensagem específica no Evangelho de Mateus, tratando sobre Jesus Cristo, o Filho do Homem. Então, apontando que ele é 100% homem, da linhagem de Davi, da descendência de Davi, nós já estudamos isso aqui. Então, vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, Jesus está apontando, dizendo, tu disseste que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Jesus não nega a sua divindade. Pelo contrário, ele reafirma isso, dizendo, e eu vos declaro que de agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus, de Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Jesus está dizendo para Caifás o seguinte, e as autoridades que estão ali. Olha, vocês estão me julgando agora. Vocês estão dizendo que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Mas uma coisa eu digo para vocês. Vereis o Filho do Homem. Vocês vão me ver ainda, assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens, Jesus apontando aqui para a sua segunda vinda. E nessa segunda vinda, do qual Jesus virá
os líderes religiosos que condenaram Jesus à morte, Pilatos, Herodes, que condenaram Jesus à morte, eles estarão sentados no banco dos réus. Jesus virá como juiz supremo. Ele vai julgar todos. Alguém diz assim, mas irmãos, o sacerdote Anás, o Caifás, todos esses homens da época de Jesus já estão mortos. Sim, irmãos, inclusive Herodes e Pilatos também estão mortos. Todos eles. Mas Cristo está vivo, essa é a diferença. O que vai acontecer naquele dia, com a vinda e a manifestação do Filho do Homem? Cristo vindo nas nuvens dos céus, todo olho verá, nós já estudamos isso no capítulo 24, 25 do Evangelho de Mateus, sobre a vinda de Cristo, o retorno de Cristo. Então, ele virá e todos ressuscitarão, inclusive Pilatos, inclusive Herodes, Anás, Caifás, os sacerdotes, os principais sacerdotes, anciãos e os fariseus da época de Jesus, que o condenaram à morte, todos eles comparecerão perante o tribunal de Cristo, inclusive nós. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Os que morreram sem Cristo também ressuscitarão e serão apresentados e se apresentarão diante do tribunal do Senhor. Não, os falsos profetas serão ressuscitados e todos se apresentarão diante do Senhor. E alguns ainda vão dizer, Senhor, eu preguei em teu nome, profetizei em teu nome, eu fiz isso em teu nome. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Eles receberão a justa recompensa, serão lançados no lago de fogo junto com Satanás e seus anjos, todos eles. Esse no dia do grande julgamento. Nós estamos falando aqui do julgamento de Jesus Cristo, o julgamento preliminar diante de Anás, o julgamento perante o Sinédrio e liderado por Caifás. Depois nós veremos o julgamento civil de Jesus perante Pilatos, Herodes, depois Pilatos, depois sentenciado à morte. Mas, irmãos, naquele dia, todos serão julgados no juízo final por este Cristo que está aqui, sofredor agora, padecendo pelos nossos pecados. Ele virá e condenará a todos estes, a todos aqueles que não se arrependeram, a todos aqueles que não se converteram. No entanto, aos seus, aos eleitos, ele vai dizer, vinde bendito de meu Pai, para herdar a morada que está reservada para vocês desde a fundação do mundo. Que está preparada desde a fundação do mundo. Aos demais serão dito, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço, para o fogo eterno. Nós já vimos isso nos textos anteriores. Meus irmãos, Jesus é Deus. Nunca esqueçam disso. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele já começa tratando da divindade de Cristo. É tão maravilhoso esse texto de João. E há seitas em nossos dias, como, por exemplo, as Testemunhas de Jeová e outras mais, que negam a divindade de Cristo. Para eles, Jesus foi apenas um profeta inspirado, um homem que viveu para pregar o Evangelho. Mas não, irmãos, não é só isso. Veja o testemunho de João a respeito de Jesus. No capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmão, João está falando de Jesus, Filho de Deus. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E ele vai abordar o testemunho de João a respeito de Jesus. As pessoas negaram Jesus. O versículo 10 vai dizer, o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. O mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Esse é Jesus, irmãos. Aí o versículo 12 vai dizer, mas a todos quanto receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, ou seja, Jesus
foi encarnado, se encarnou, se transformou. O Deus se transformou em pessoa como nós. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmão, Jesus é Deus. Não há como negar. Aqui nesse versículo 64, Jesus reafirma a sua divindade. Quando é perguntado por Caifás se ele é o Cristo, o Filho de Deus. E ele diz, tu dissestes, entretanto eu vos declaro, que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Irmãos, a reação do sumo sacerdote naquela hora foi de assim, pronto, tá? Era isso que eu queria. Blasfemou! Blasfêmia! E aquele homem rasgou as suas vestes, como os judeus típicos costumavam fazer, em forma de protesto. Eles rasgavam as suas vestes para protestar contra algo. O versículo diz, e o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou! Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Irmãos, a blasfêmia era punido com pena de morte. Levítico, eu até falei agora há pouco, deixa eu encontrar aqui, o capítulo 24, se não me falha a memória, do texto de Levítico, vai falar a respeito do assunto. Capítulo 24, versículo 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Logicamente, irmãos, aqui vai falar, o texto aponta, né, no contexto mais imediato, para a pena do pecado de blasfêmia, mas é dito aqui da lei, que eu já tratei isso com os irmãos, de olho por olho, dente por dente. O versículo 17 vai dizer, quem matar alguém será morto. Se na Israel a pessoa assassinava outro, então ela seria morta, a pena de morte. Versículo 18 vai dizer, mas quem matar um animal, ele restituirá o outro animal igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim se lhe fará também, será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele estiver desfigurado algum homem, assim lhe será, se lhe fará. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. Não existia essa de puxar a arma, assaltar uma pessoa, matar, às vezes, tomar o celular para tomar uma cervejinha. Era morto. Aqui, no Brasil, ainda recebe a ajuda dos direitos humanos. Meus irmãos, o que nós temos diante de nós é que o Caifás agora se enche de razão, porque ele encontrou uma brecha na lei, ou uma passagem na lei, que poderia condenar Jesus à morte. Porque na visão de Caifás, Jesus estava blasfemando, tomando o nome de Deus em vão. E a pena de blasfêmias era a morte. Versículo 16, aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto, toda a congregação o apedrejará. Veja, mas a condenação aqui não era crucificação, era apedrejamento. Mas só que Jesus ele não foi condenado na lei dos judeus. Ele foi condenado na lei romana. E na lei romana previa a crucificação na pena de morte. Então, os irmãos que não entenderem bem, a pena de morte era uma coisa natural nas Escrituras. Estava na lei. Hoje em dia, não se trata, quando se trata da pena de morte, normalmente é contra. Mas nós devemos olhar para as Escrituras não condenam. Há, claro, espaço
para a pena de morte. Mas não é o assunto agora, não quero aprofundar nessa questão tão polêmica com os irmãos, talvez em outro momento nós vamos tratar disso. Muito bem, então voltando ao texto de Mateus, Caifás agora bradou dizendo blasfemou. Então nós não precisamos mais de testemunho. Já temos substância, já temos o próprio depoimento dele blasfemando, segundo ele, Jesus estava blasfemando. Para nós não, nós sabemos que Jesus não blasfemou aqui, porque ele é Deus. Nós cremos nisso. E o próprio Jesus está declarando aquilo que de fato acontecerá, como está dito no sermão profético, como está dito nas profecias do Novo Testamento, inclusive no Apocalipse, apontando para o seu retorno. E aí, então, Caifás pergunta à Assembleia o que vos parece, o que vocês acham disso? E eles responderam, é réu de morte. É réu de morte. Ou seja, é culpado, passivo de morte. Ele deve ser morto. Essa é a ideia. E então, não esperaram o dia seguinte, como dizia a lei, para apresentar a sentença. Imediatamente eles declaram a sentença. E começa nesse exato momento o sofrimento de Jesus. Não que ele não sofresse antes, nós sabemos da agonia que ele passou no Getsemane, orou ao ponto de suar sangue, nós já estudamos isso aqui, mas agora, irmãos, começa de fato o sofrimento de Jesus. As pessoas começaram a cuspir em Jesus, cuspir no seu rosto, e davam murros, e outros esbofeteavam. Nos outros textos, irmãos, nós vamos ver, apontando para o fato de que eles colocaram alguma coisa no rosto de Jesus, cobrindo o seu rosto, e eles batiam Jesus, e eles ainda diziam, profetiza-nos, ou, em outras palavras, adivinha quem é que está te batendo, ó Cristo? Tu não é o Cristo? Tu não é o Filho de Deus? Tu não é o Messias, o Salvador? Quem foi que te bateu agora? Aí vinha outro, batia, quem foi que te bateu agora? Meus irmãos, tamanha humilhação, o nosso Deus passou por nós. Veja o texto que nós fizemos a leitura, lá no livro de Isaías, quando, no capítulo 53, falando sobre esse sofrimento vicário de Cristo, e falando de como ele foi desprezado, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, no versículo 3, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, aquelas cuspidas, aquelas pancadas que Jesus sofreu, era para nós, irmãos. Nós éramos réu de morte, nós éramos culpados, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos em rebeldia contra Deus. Então, para nos reconciliar com Deus, Jesus padeceu por tudo aquilo, passou por tudo aquilo, por nossa culpa. E toda vez que nós olharmos para um texto como esse, e nós ficarmos admirados da crueldade daqueles homens, e de como Jesus foi passivo ali diante de todo aquele sofrimento, nós devemos nos lembrar que foram os nossos pecados, a minha culpa, ou a sua culpa, que levou Jesus àquela situação de sofrimento. É por isso, irmãos, que nós devemos nos arrepender todos os dias. É por isso que nós devemos olhar para a cruz todos os dias. Dizer, Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, muito obrigado porque Jesus padeceu tamanha dor, tamanho sofrimento por nossa culpa. Nós somos tão ingratos, irmãos, tão ingratos, que nós nos esquecemos disso muito facilmente.
passamos a ser religiosos, vimos ao culto apenas como uma forma religiosa, e nos esquecemos desse sofrimento que nos deu vida. Se não fosse Cristo padecer tudo isso que padeceu, que nós apenas estamos iniciando aqui o estudo desse sofrimento, nós veremos muito mais nos próximos estudos, até culminar na sua morte na cruz, e quando ele foi abandonado pelo próprio Deus, quando ele vai ter de dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus foi abandonado por todos, irmãos. Jesus foi abandonado pelos judeus, pelo povo que dizia duro esse discurso. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos que fugiram de forma covarde. Jesus foi abandonado por sua família, quando eles não criam nele. Teve alguma ocasião e um momento em que a própria mãe de Jesus, que é tão devotada por muitos, tão adorada por muitos, ela foi até Jesus e queria levá-lo para casa, nem que fosse amarrado, porque eles entendiam que Jesus estava correndo perigo e alguns diziam que ele estava louco. E os irmãos de Jesus também não criam nele inicialmente. Se converteram depois da sua morte. E agora, irmãos, abandonado pelos seus discípulos mais íntimos, ele também é abandonado na cruz pelo próprio Deus, e sozinho ele leva sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. E nós devemos ser gratos por isso. E nós jamais devemos nos esquecer disso. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Esta palavra possa tocar os seus corações. Possamos agradecer a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Cristo, teu Filho, morreu naquela cruz. Padeceu sob Pôncio Pilatos, como diz o credo apostólico, Pai, como ressalta as Escrituras. Padeceu sob as autoridades religiosas do seu tempo. O povo em que deveria reconhecer facilmente o Messias, tão prometido e tão aguardado por eles. Mas eles o rejeitaram, eles o abandonaram. Ó Deus, mas pela fé, ó Pai, nós cremos que Jesus Cristo veio a este mundo, nasceu da Virgem Maria, como diz a tua palavra. Ó Deus, padeceu sob Pôncio Pilatos, e assim foi morto, crucificado, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, como nós temos visto, ó Pai. Para que nós tenhamos, ó Pai, vida e abundância. Nos deu vida, nos ressuscitando, nos trazendo do império das trevas para a luz do seu maravilhoso reino. Ó Deus, muito obrigado por Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.